Fala, meu chegado, bom ou não? No vídeo passado nós mostramos em detalhes esse Renault Kwid Zen 2021, lembrando que essa é a versão intermediária desse veículo. E agora nós vamos dar uma volta nesse carro e descobrir, será que ele realmente anda? Então bora colocar a câmera na cabeça e fica comigo até o final que eu vou te dar a minha opinião sobre esse veículo. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. Bom, nós vamos começar aqui agora o teste de uso do Renault Kwid. Eu ia zerar o computador de bordo para poder mostrar o consumo para vocês, só que ele não tem a questão do consumo médio, então não vai ter como a gente mostrar. Então bora lá ver como é que esse carrinho se comporta no uso mesmo. Então a gente já vai iniciar o nosso teste de uso aqui subindo o morro. Como vocês sabem, eu falo morro. Então a gente vai fazer a rotatória aqui para ver como é que esse carro ele sobe o morro de segunda. Vamos ver se ele vai pedir uma terceira ou não. Vamos começar a subir aqui para a gente poder ver se, pelo menos essa questão, já que nas cidades costumam ter bastante morro, pelo menos aqui em BH tem bastante morro. Subindo aqui então de segunda, ó, ele chega a pedir uma terceira. Gostei, achei que sobe bem, achei que puxa bastante. Esse carro ele é até espertinho. A gente está parado num semáforo aqui agora. Vamos ver como é que é a questão da saída dele. Lembrando que esse carro tem um 0 a 100 declarado de 14,7 segundos. Um 0 a 100 bem ruim, mas não é a proposta do carro fazer 0 a 100 rápido, nada disso. Pode ser que não consiga sair tão rápido assim, porque aqui tem um semáforo, tem um trânsito. Mas eu gostei da saída dele, acho que ele arranca bem de primeira. A única coisa é que o câmbio ele é bem curtinho, principalmente da primeira para a segunda. Então eu gostei disso. Acho que em carro 1.0, com essa potência, ter essa relação curta da primeira para a segunda ajuda bastante. Rodando aqui no Renault Kwid, eu confesso que eu achei a suspensão dele um tanto quanto seca. E além disso, uma coisa que não me agradou muito foram os bancos. Eu achei o banco duro, um tanto desconfortável para poder passar muito tempo dirigindo. Só que para a proposta desse carro, que é de ser um carro mais urbano, pode ser que atenda. Além disso, não é um banco tão largo. Então, para mim, por exemplo, que sou um pouco maior, as costas ficam bem para fora assim. Eu confesso que eu achei desconfortável. Além disso, não ter o ajuste de altura do banco e nem a regulagem de altura do volante também prejudica um pouco. A gente senta um pouco alto nesse carro. Eu confesso que não é a minha posição preferida para poder dirigir, mas é o que a gente tem aqui nesse carro. Outro ponto também que eu não gostei muito foram os freios. Por mais que ele tenha ABS, como eu falei no outro vídeo, ele é freio a disco somente na dianteira, mas eu não achei que ele passa tanta segurança. A gente acaba tendo que pisar muito para aí sim sentir o carro parando. Então, vez ou outra, acaba passando um susto com esse carro por causa desse sistema de freio. Acho sim que eles poderiam ser um pouco melhor calibrados. Isso pode acontecer também por causa do tamanho do disco. A gente tem um pneu pequeno aqui, então consequentemente o disco também vai ser pequeno, e a pastilha também deve ser pequena, mas eu confesso que eu não gostei. Eu gosto de carro que a gente se sente mais seguro quando a gente começa a frear, e aqui não é o caso não. A Renault costuma chamar esse carro, o Kwid, de SUV dos compactos, né? E isso tudo porque tem uma portaria do Inmetro que define que um carro, para ser considerado SUV, ele tem que ter um vão livre, uma distância para o solo ali de 18 centímetros, o que é a distância exata desse carro. Além disso, o seu ângulo de saída também se encaixa nessa categoria SUV. O pessoal agora está com mania, né? Tudo que chega no Brasil é SUV. O mercado gosta bastante desses carros que são chamados SUVs aí, mas para mim particularmente esse aqui é um carro compacto e só, atende bem ao propósito dele e só isso. Essa questão de SUV eu acho que deixa para os carros maiores que realmente tem característica para isso. Agora, em relação a você, me conta aí nos comentários, você também já está aderindo a essa questão de SUV que estão criando no Brasil, ou ainda é mais a moda antiga, que gosta de um carro sedã, um carro mais baixinho? Deixa aí nos comentários para eu poder saber. Um ponto que eu achei interessante nesse carro, eu não sei se vai pegar na câmera aí, é que no painel ele tem uma barrinha, que à medida que a gente vai dirigindo, dependendo da forma que a gente vai dirigindo, ela vai mudando de cor. Agora, por exemplo, ela está verde, à medida que eu vou pisando ela vai ficando mais vermelha. Outra coisa interessante que eu achei é que aqui no painel, quando a gente chega num determinado giro, está segurando muito a marcha, ele apresenta uma indicação ali
como se fosse para poder passar a marcha, tanto para subir quanto para descer. Confesso que eu achei interessante, pensando nessa categoria de carro, ter esse tipo de sistema. Não sei se a câmera vai pegar, mas fica bem aqui, ó, onde fica o mostrador de combustível. Ele aparece uma alavanquinha, como se fosse uma alavanca de marcha, com a setinha para cima, quando é para a gente subir marcha, e quando a gente está freando o veículo, com a setinha para baixo, quando é para descer marcha. Confesso que eu achei legal. A gente observa aqui também um painel simples, né? Como eu mostrei no outro vídeo, ele não tem computador de bordo, não tem conta-giro, é apenas o velocímetro, o odômetro e o mostrador de combustível. Eu sou o tipo da pessoa que gosta de painéis bem feitos, então esse painel aqui não me agrada muito não. Eu acho sim que poderia ter o conta-giros nas versões mais top. Tem o conta-giros, então acho que não precisava desse corte de custo para essa versão, pensando em deixar o carro mais barato para venda, já que já era um painel a ser produzido, mas eu não gosto. Essa categoria é comum também, ter apenas o velocímetro. Isso remete lá aos Unos antigos, né? O famoso Uno Mille, que tinha apenas o mostrador o velocímetro, mas eu acho sim que eles poderiam ter caprichado um pouco mais nesse painel, apesar de ter essa telinha digital aqui e o mostrador de combustível digital. Talvez eu preferia que fosse até analógico, mas que tivesse mais informações. Sinto falta também de mostrar aqui no painel a temperatura do líquido de arrefecimento. Também não mostra, é um ponto aí que, até para a segurança do veículo mesmo, eu acho que faz diferença ter. Claro que esse veículo aqui ainda está novo, está com 4.300 km rodados só, mas pensando em um segundo dono ou em veículos com quilometragens mais altas, eu acho que faz falta sim, poderia ter. Um ponto que eu gostei nesse carro foi a direção elétrica. Eu achei a direção bem gostosa, característica mesmo de direção elétrica, né? E outra coisa também que me agrada bastante é o tamanho do volante. Eu gosto de volante pequeno, o volante aqui é bem curtinho, como dá pra ver, ó, minha mão fecha no volante aqui. E eu gostei desse volante, mesmo ele não sendo revestido em couro. Acho que é um volante com uma boa pegada, não é um volante fino, e isso me agradou bastante. A gente vai tentar dar uma esticadinha com esse carro aqui, só que o trânsito está um pouco pesado, então pode ser que a gente não consiga. Mas aqui a gente já está a 70 km por hora. Eu confesso que pelo sistema de freio desse carro passa um pouco de medo sim. E uma outra coisa é que, por ser um carro curto e um carro leve, esse carro ele não tem uma estabilidade tão boa. Além disso, não tem o controle eletrônico de tração e de estabilidade, e a carroceria balança um pouco sim, principalmente por causa do peso do carro. Mas pensando em que é um carro que vai ter uma velocidade máxima de 152 km por hora, não é um carro para isso, né? Para poder acelerar e pisar fundo, esse tipo de coisa. Mas quando a gente pega uma via expressa dessa forma aqui, dá para andar a 100 km e fazer até umas curvas mais leves aqui com uma determinada segurança. Só que a gente vê que quando ele vai chegando ali em 90, 100 km por hora, o motor já começa a sofrer um pouco. Então, para poder chegar na velocidade final desse carro, tem que forçar assim o motor e ter uma boa reta aí sem trânsito, porque senão não chega não. É claro, a gente está falando aqui de um motor 1.0, 3 cilindros, com 70 cavalos no etanol e 66 na gasolina. Eu acho que é extremamente compreensível. E até pensando mesmo, mais uma vez, na categoria desse carro. Porque eu sou o tipo da pessoa que eu acredito que carro, quando ele é fabricado, ele tem um propósito. Não adianta pensar em comprar um carro desse aqui e colocar 5 pessoas, mais bagagem e viajar e acreditar que vai ter conforto, que vai ter desempenho, porque a proposta do carro não é essa. Isso aqui é um carro pensado no uso urbano, então para poder trabalhar, rodar no dia a dia, é um carro curto, então facilita estacionar, apesar de não ter o sensor de estacionamento também, que eu acho que poderia ter. Hoje em dia é uma coisa super comum, não é tão caro assim, mas é um carrinho sim que vai te possibilitar aí deslocamentos do dia a dia sem te cansar muito. Apesar que, mais uma vez repetindo, eu não gostei dos bancos. Eu achei o banco bem duro, acho que poderia sim ter mais espuma, ser um pouco mais confortável. Mas é o que eu falei, é o propósito do carro. Quem compra esse carro pensando em fazer grandes viagens, não vai ter conforto. A pessoa pode até falar, ao invés de eu comprar um carro usado nesse valor, já que zero, aqui a gente tem um dos veículos mais baratos do Brasil, eu vou comprar esse carro zero. Tudo bem, é a questão da escolha e principalmente por essa cultura que o brasileiro tem do carro zero. Só que tem que saber o que está comprando, porque senão depois fica, porque o carro é ruim, aí vê, por exemplo, igual aqui na frente a gente tem um Corolla, porque o Corolla tem isso, o Corolla não tem aquilo.
tem que ter muita calma nessa hora e saber que aqui sim é um carro compacto, é um carro popular. Por mais que carros populares no Brasil antigamente, como a gente tinha o Uno, o Celta, eram carros que não tinham nem sequer direção assistida, e aqui a gente já tem um ar-condicionado, tem uma direção elétrica, tem ABS que é obrigatório. Então, hoje em dia os carros ainda vêm um pouco mais equipados, mas sim a gente está falando de um carro popular. Por mais que você vire e fale assim, mas custa 50 mil reais, mas zero hoje me fala, o que você compra com 50 mil reais? Não tem. Então esse aqui é um dos carros mais baratos, junto com o Mobi aí, que é o seu principal concorrente, e o valor é esse, infelizmente é esse. Colocar umas coisinhas no carro hoje em dia para deixar o carro mais atraente? Sim, só que essas coisinhas também é o que reflete no valor. Por exemplo, esse carro tem 4 airbags, isso gera custo. E é claro que a montadora vai transferir o custo disso pro comprador, isso é óbvio, gente. A concessionária, a montadora, ela precisa ter lucro. E tudo que ela agrega no carro precisa ser testado, precisa ser verificado que realmente funciona. Não adianta, por exemplo, uma montadora não vai colocar 4 airbags no carro e não vai testar esse airbag para poder saber se ele funciona. Além disso, como eu falei lá no outro vídeo, esse carro ele tem 3 estrelas no Latin Cap. É o máximo de estrelas que um veículo que não tem controle de tração pode chegar. E lembrando ainda que esse teste ele vai até 5 estrelas, então 3 estrelas não é nada mal. Se ele tivesse um controle de tração aqui, talvez ele tivesse aí 3 estrelas e meia e até 4 estrelas. Mas 3 estrelas, pensando no que o carro oferece, eu achei bom sim. A gente está chegando no final aqui do teste de uso do Renault Kwid. Infelizmente não vai dar para mostrar o consumo que o carro fez com o nosso uso aqui, já que não tem o computador de bordo. Mas lembrando que a Renault declara que o consumo desse carro no etanol é de 10,3 km por litro e na gasolina 14,9. Eu acho esse consumo bom, se realmente foi isso que o carro faz. Aqui a gente tem que utilizar da moda antiga, né, para poder descobrir o real consumo. Quer rodar todo um tanque e aí fazer aquela conta lá, dividindo pelo número de litros que vai ser abastecido pela quilometragem que foi rodada. Acho uma pena não ter o computador de bordo, mas infelizmente é o que a gente tem aqui. E este foi o teste de uso do Renault Kwid Zen 2021. Confesso que eu esperava um carro manco para a potência que esse carro tem, mas eu gostei, eu achei ele bem espertinho. Além disso, um outro item que me chamou bastante atenção foi o seu ar-condicionado, que funciona muito bem e gela bastante dentro da cabine. Uma coisa que eu não gostei muito nesse carro foi em relação à sua posição de dirigir. Eu acho que ela ficou um pouco prejudicada, principalmente pelo fato de não ter ajuste de altura do banco e nem mesmo do volante. Agora, em relação ao propósito que o carro foi criado, pensando em ser um carro urbano, eu acho que ele atende bem sim. Eu não vou ficar aqui falando em relação ao seu preço, de ser caro ou não ser, afinal a gente não tem nada barato no Brasil mais. Mas eu acredito que sim, pensando em carro urbano, ele serve bastante. Eu, particularmente, só teria esse carro se fosse o meu carro de dia a dia, o meu carro para trabalhar. Então, se eu tivesse um carro mais confortável, com mais espaço, para poder rodar no final de semana, aí sim eu compraria esse veículo. E agora me conta, gostou desse vídeo? Então compartilha lá naquele grupo de WhatsApp, que eu tenho certeza que vocês estão sempre falando de carros, e para aquele seu amigo que sempre aparece perguntando se tal carro é bom e se tal carro não é. Lembrando que aqui na Magic Torque nós temos vídeo todas segundas, quartas e sextas ao meio-dia. Eu aguardo você para o próximo vídeo. Até!